Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, dando início no dia de hoje, Coríntios, uma carta muito importante do apóstolo Paulo, é o autor, lógico, desta carta, e também a data, 55 depois de Cristo. Então nós vamos ver que essa cidade de Corinto, ela estava localizada no Istmo, entre os mares Egeu e Adriático, que é, na verdade, a união, entre uma península e um continente. E essa estreita faixa, de terra ligava essas duas áreas maiores de terra. Glória a Deus por isso, que vamos aprendendo cada dia mais acerca da palavra para termos um entendimento melhor, mesmo que seja acerca da localização, de uma cidade importante. Então nós podemos ver que ali nessa cidade existia um teatro ao ar livre. A capacidade daquele teatro era para cerca de 20.000 pessoas, espectadores, e ali também eram desenvolvidos os jogos atléticos, os jogos que eram chamados de istmicos, jogos istmicos, e também só perdendo para as Olimpíadas. Então nós vemos que há muitos anos, milhares de anos, o homem já estava praticando esportes. Infelizmente nós podemos ver que essa cidade tinha ali, aquela deusa Afrodite, aquela divindade na concepção deles, que ali podiam ser encontradas cerca de 1.000 prostitutas que estavam ali a serviço dessa deusa. Era uma cidade, na verdade, uma cidade muito imoral, com terríveis práticas, relações imorais, relações sexuais aberrantes. Nós podemos ver através da palavra que nós vamos estar desenvolvendo nos dias acerca deste livro, falando justamente da imoralidade naquela igreja, porque eles já tinham isso como costume, se converteram, mas muitas coisas ainda estavam neles. Então devemos ter cuidado, nós que abandonamos o pecado, que recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, não vamos agora reavivar as antigas práticas. Você que está se convertendo agora, você que se converteu há pouco tempo, mas ainda tem coisas do passado, práticas que você ainda sente na carne, o desejo de praticá-las. Se apegue a Deus, que o próprio Deus, o Espírito Santo, fará com que você perca todo o desejo por essas práticas e você vai crescer na presença do Senhor. Em escavações, ali foram encontradas tavernas, lá do lado da parte sul daquela cidade, muitas vasilhas para bebidas. Era um povo realmente que fazia atos pecaminosos. Era uma cidade, se alguém quisesse citar algo pecaminoso naquela época, logo citavam os coríntios, logo falava acerca daquela cidade. Ficou marcada pela imoralidade. Que nossas vidas não sejam marcadas pela imoralidade. Vocês que um dia praticaram imoralidades absurdas, mas receberam Jesus como Salvador, não, ninguém mais vai pensar nisso, só se você quiser testemunhar, e se for necessário você vai testemunhar sim, mas você agora vive uma nova vida com Deus. O evangelho ali foi pregado pela primeira vez na segunda viagem do apóstolo, Paulo, na sua viagem missionária, 50 depois de Cristo, ali foi pregado pela primeira vez, a palavra foi pregado, o evangelho ali pela primeira vez. Então nós vimos já, há dias passados, como Paulo foi acusado ali perante o governador, Gálio. Ele rejeitou aquelas acusações e Paulo ali vai permanecer 18 meses. E as notícias que chegam até Paulo verdadeiramente são preocupantes a respeito dos cristãos, e as perguntas ali enviadas também para Paulo é que vão fazer com que Paulo escreva essa carta aos coríntios, com assuntos de divisões na igreja, imoralidade,
questões referentes ao casamento, aos alimentos, à adoração, à ressurreição. Essa igreja, na verdade, era caracterizada por uma variedade de crenças e práticas, né, aberrantes, pecados absurdos. Então, esta carta foi escrita em Éfeso. Paulo ainda estava em Éfeso quando escreveu essa carta. No versículo 11 do primeiro capítulo diz assim: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós, divisões. Então estavam brigando entre si os irmãos meus, Paulo preocupado com aquelas dissensões, e até hoje o corpo de Cristo sofre, né, algo semelhante. Pessoas sem entendimento, pessoas que não estão buscando uma vida com Deus. É carne, todos nós somos ainda, né, erramos, falhamos, mas não desejamos ser, não somos pecadores inveterados, somos pecadores arrependidos. Então não vamos dar lugar à carne, a inimizades, não vamos dividir o corpo de Cristo. Então nós podemos ver, né, que o conteúdo, qual o conteúdo dessa carta, qual o principal, né, que nós podemos tirar lições dentro da carta de Paulo aos Coríntios. Então, nesta carta nós podemos ver Paulo falando acerca do tribunal de Cristo, a habitação do Espírito Santo, a glória de Deus, a ceia do Senhor, o amor, né, o famoso capítulo 13, e o exercitar também os dons, a ressurreição. Então, são assuntos que nós vamos encontrar no livro de 1 Coríntios. Você gosta desse livro? Você gosta de toda a Bíblia, não é verdade? Porque todos os capítulos, todos os livros, versículos são importantes para nós. No capítulo 2 vai estar falando acerca do caráter da pregação de Paulo em Corinto, e no versículo 4 diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Glória a Deus por isso. É assim que deve consistir a pregação do servo de Deus. Uns pregam alto, outros pregam mais calmos, não importa, mas que todos estejam pregando, ministrando no poder do Espírito de Deus, para que os ouvintes possam se arrepender dos seus maus caminhos, que os ouvintes possam ver na palavra pregada a oportunidade de salvação. Vamos ver no capítulo 3, o espírito mundano causa dissensões na igreja. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. É triste, não é? Então não devemos falar, não devemos ser como meninos, como uma criança. Sim, na maldade, não devemos ter maldade, mas devemos crescer, não é? Participando dos manjares. Paulo não podia dar algo mais sólido para aquele povo, porque ainda não estavam em crescimento, eram bebês espirituais, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Versículo 4. Deixa disso, eu sou por irmã tal, não, eu sou pela irmã tal. Nós reconhecemos as falhas de todos. Eu sei ter discernimento no espírito de quem está falando a verdade ou não, mas não nos cabe dentro de uma congregação, de uma igreja, estar elevando a nossa voz e dizendo, não, fulano. Não, nós devemos orar, nós devemos apresentar tudo o que está acontecendo diante de Deus, e Deus é aquele que vai mostrar todas as coisas, porque nada está em oculto diante de Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Então é Deus que dá o crescimento. Cada um ministra como o Senhor deu para ministrar, mas é o Espírito de Deus que vai dar o crescimento. É Ele que está fazendo a sua vida espiritual crescer, é Ele que está fazendo o seu ministério crescer, é Ele que está fazendo com que a sua igreja cresça através da palavra explanada por você, por outro irmão, mas é Deus que dá o crescimento, toda a honra, toda a glória somente para Ele. No capítulo 4 vai estar tratando também que os ministros, não é? São dispenseiros dos mistérios de Deus. Que maravilha você poder cuidar dos mistérios de Deus.
requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Deus tem nos dado, não é, esses mistérios, o mistério da salvação, da grandeza do seu reino. Então vamos fazer, vamos pregar, vamos testemunhar com fidelidade, vamos ver a vanglória, né, dos coríntios, a humildade e a autoridade do apóstolo. Ele tem autoridade, nós vimos isso, ele tinha essa autoridade porque vinha de Deus. Deus o escolheu como um homem, como apóstolo, para estar ministrando a sua santa palavra. Deus escolheu você, Deus nos escolheu por amor a nós, sim, porque não tem coisa maior do que você ver que é o amor de Deus por você, que faz com que você cresça na sua presença. Você faz a sua parte e o Espírito completa a obra, porque é uma parceria, nós e o Espírito Santo. Deus não invade o seu coração, não lhe pega, coloca num quarto de joelhos para adorá-lo, para orar, para interceder por vidas, não. Ele vai administrando, ele vai mostrando, você vai absorvendo, você vai crescendo. Então a obra dele vai sendo aperfeiçoada na sua vida. Versículo 14 diz: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como meus filhos amados. Quando um homem, uma mulher de Deus admoesta, dá uma palavra de repreensão, é com o maior amor, com o maior carinho, é como se estivéssemos falando a filhos, e são filhos espirituais. De repente não foram gerados na mensagem de Deus através das nossas vidas, mas temos alimentado, temos mantido essas vidas ligadas em Deus, e eu só tenho que glorificar a Deus por cada um de vocês. Amém? Deus, entregamos em Tuas mãos, ó Pai, as nossas petições. Olha agora, Senhor Deus, cada coração, cada vida, Senhor Deus, pelas quais estamos apresentando ao Senhor, que todas venham ser supridas, Senhor, nas suas necessidades, que o teu nome seja engrandecido quando elas contarem o testemunho da situação que estão passando para a situação que hão de passar, de glória em glória, mudança, 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 vida transformada, vidas transformadas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está fazendo isso e nós cremos que toda vez, ó Deus, que lerem a tua palavra, sejam ministrados especialmente pelo Senhor. Usa aqueles, ó Deus, que estão diante dessas vidas, ministrando, pregando, seja um pastor, um irmão em Cristo, um obreiro, mas que todos nós possamos crescer no conhecimento da verdade, que o Senhor abençoe o teu povo com toda sorte de bênçãos, necessidades supridas e vidas salvas daqueles que ainda não te conhecem. Que sejam salvos dos nossos familiares, da nossa comunidade, da nossa vizinhança, da nossa nação, deste mundo, sejam tocados pelo Senhor, salvos e libertos, curados, abençoados, porque o Senhor tem muito para fazer por nós, para nós, através de nós. Entregamos em Tuas mãos as nossas vidas e Te agradecemos pelas curas e também, Senhor Deus, pela salvação e libertação de almas. Entregamos em Tuas mãos na certeza que Tu tens nos visto, nos ouvido e acatado por amor a nós, por Tua misericórdia, as nossas orações. Obrigado, Senhor, pelas Tuas respostas. Em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária Auxiliadora Freitas.